Eita, nossas contas. E ele vai, o poço aqui, vai de 0 a L. Então, nessa região aqui, o potencial é 0. E aí ele diz que tem uma perturbação aqui, ó, vamos colocar aquela perturbação, né? É igual a V0 cosseno de π x sobre L. Ok? Aí a primeira coisa que você precisa para fazer teoria de perturbação é justamente as funções de onda, né, para o newtoniano não perturbado. Então, isso aqui é V de x. Vamos chamar o outro de V0. Então, V0 de x, ó, então o que que a gente tem? O H completo é o H0 mais o H', certo? Vamos dizer que seja lambda H', alguma coisa assim. Não só H', tá? E esse H0, ele vai ser igual justamente à equação de Schroeder, né? Menos H cortado é a parte de energia cinética. Aqui é em uma dimensão só. Então é só isso aqui. Mais o V0 de x, tá? E o V0 de x é 0 nessa região, né? Então, isso aqui vai ser igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2 dx2 em, ou para, x, né, entre 0 e L. Ok? Então, nessa região, essa solução aqui, ó, o H0, vamos dizer que seja um φ0, na verdade é um φn0, né, porque ele é... A câmera, ela tá um pouco desfocada, desfocou um pouco. Isso é um pouquinho, então. Vamos ver, melhorou? Agora sim. Tá. Perfeito. Então, aí você tem isso aqui, né? Então, para resolver o seu problema, a gente sabe lá da teoria de perturbação, né, que as correções de primeira ordem, né, vão ser desse tipo aqui, né, o meu E1 lá, né. Certo? As correções de primeira ordem é aquela equação, a principal equação que a gente tinha derivado, né? E que a gente acaba usando sempre, tanto para os casos degenerados quanto não degenerado. Porque aí no caso degenerado eu tenho que achar as boas combinações lineares que me permitem usar essa, digamos assim, esse formalismo da teoria de perturbação não degenerada. Mas então eu preciso desse cara, ó. Tem que determinar. E isso é fácil de resolver, porque isso aqui é um poço, né? Então, eu só vou ter a parte cinética e essas funções de onda aqui, esses φn's, ó, a gente vai obter, bom, você vai ter que normalizar, quando normalizar vai obter um negócio assim, ó. E basicamente elas vão ser senos, tá? O que vai ter aqui dentro vai ser funções seno. Seno de nπ é aquele problema da corda do violão lá de física 2, tá? Que você vai obter aqui. Ok? E aí, bom, esse cara aqui vale para o estado fundamental, o primeiro estado e assim por diante, tá? O que eu vou querer aqui é justamente esses dois aqui, né? Eu acho que ele pede para o estado fundamental e o primeiro estado excitado. Então, são esses dois aqui, tá? Aí você tem que calcular. Não tem mistério. Uma vez que você sabe isso, quanto é que vai ser o E1 aqui para N igual a 1, que é estado fundamental, né? Então, para o estado fundamental, o meu, digamos assim, E11
né? A primeira ordem aqui, às vezes as pessoas colocam entre parênteses isso aqui para marcar que é. Então, esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser o Φ0, 1. A perturbação, e aí... Peraí, deixa eu voltar para ver se você está vendo. Esse H' aqui é justamente o potencial V de x, concorda? Que é justamente o que está perturbando. Então, eu posso escrever aqui V de x vezes o Ψ1 aqui, 0. Ok? Aí, o que vai acontecer aqui, então? Agora... bom, você vai ter toda uma integral aqui, né? Então... eu vou ter um psi estrela, né? Porque esse cara aqui é equivalente a... certo? Então, eu vou ter ele vezes ele mesmo, vai aparecer um 2 sobre L aqui, né? Bom, vamos fazer por partes. Vamos fazer por partes. Então, vou ter uma integral, vou ter o meu psi estrela aqui, então. Vai ser raiz de 2 sobre L. Isso aqui vai ser tudo real, né? Seno. Aqui o N, então, vai ser igual a 1, né? Porque eu estou no primeiro estado citado. Então, isso aqui vai ser seno de πx sobre L, certo? Isso aí é o complexo conjugado. Agora, eu vou sanduichar com o potencial que está da perturbação, né? Então, isso aqui vai ser um V0 cosseno de πx sobre L. E aqui é a função de onda original. Então, raiz de 2 sobre L, seno de πx sobre L. Tudo isso, né, vou integrar, aqui é unidimensional, vou integrar em dx apenas. Ver se você está vendo lá, tá. Aí agora simplifica um monte de coisa, né? Então, aí, desculpa, aqui é 2 sobre L. Então, isso aqui vai ficar, vai sair fora, né? Ah, pera aí, eu fiz bobagem, essa raiz aqui é inteira. Então, raiz de 2 sobre L vai ficar 2 sobre L, vai ser um V0 também, né? Então, isso aqui vai ser 2 V0 sobre L, ok? Aí a gente vai ter que integrar aqui. Certo? Então, nós vamos integrar. Vai aparecer, ó, esse cara aqui não tem nada complexo, então vai aparecer um seno aqui, um seno de novo. Então, eu vou ter um seno ao quadrado vezes um cosseno. E agora é só integrar, né? Você pode integrar, inclusive... Aqui eu tô na dúvida. Eu acredito, essa parte aqui eu tô na dúvida, tá? Se é L sobre 2 ou L aqui. Até acredito que seja L. Mas aí é só calcular essa integral. E aí você pode fazer umas mudanças de... né? Vai poder fazer umas mudanças de... como é que chama? Variáveis aqui, né? E aí alterar a sua integral, né? Tipo, se eu trocar... se eu botar esse πx sobre L aqui como sendo um T, ó, ou U, né? Tanto faz. Então, U. πx sobre L. Então, o dx, ó, vai ser L sobre π du, né? E aí você pode substituir essa bagaça toda aqui, você vai chegar numa integral aí resolvível, digamos assim.
Na verdade, inclusive, você pode fazer isso aqui genérico, tá? Nem precisava ter botado o n igual a 1, porque quando você fizer o n igual a 2, vai aparecer coisas parecidas aqui. Porque veja bem, a única coisa que muda, ó, o potencial não depende de n. A única coisa que vai mudar vai aparecer um n aqui nesses senos, ó. Tá vendo? Então, dá para fazer isso aqui genérico, ó. Isso aqui tu pode deixar o n, então nem precisa fazer para o estado fundamental aqui. Então, aqui seria φn. E aqui seria n. E aqui seria um n também. Né? Acho que é isso, tá? Acho que é isso. Aí sim. Aí agora você vai obter uma expressão genérica. Então aqui o que eu vou obter? Eu vou obter um 2v0 sobre L. Aí eu tenho essa integral. E aí eu tenho que fazer certeza do que eu tinha aqui na realidade. E aí aqui eu vou ter o quê? Seno ao quadrado de NU, né? Vezes cosseno de U. Aí o D, deixa eu ver, dx vai ser, aqui eu vou ter um L sobre π, ó. Então eu já vou botar aqui na frente, L sobre π. E aqui é du. Aí você pode ir por uma tabela de integrais aí. E aí você vai chegar no resultado, tá? Claro, para cada um dos resultados, né? Porque a princípio essa aqui é genérica. Então essa forma você vai ter, aqui vai cancelar um L e tal, vai ficar então você vai ter para n igual a 1. Aí sim um E1, 1. Tá? Que você até pode colocar aqui se quiser. Esse cara vai ser igual a 2v0 sobre L, essa integral. Então agora vai ser seno ao quadrado de U, cosseno de U du. Aí é isso que você tem que resolver. E para n igual a 2 só vai mudar isso, né? Então o E2 de 1, você vai usar o psi2 aqui. E a única coisa que vai mudar é aqui, ó. Então, no final, é resolver essas duas integrais, você mata a charada. Então, essa segunda aqui que vai ser um pouquinho mais chata, mas é integração, tá? Então, com isso aqui você resolve esse problema. Então, a princípio, o que você fez lá errado não tá, certo? Só que você acabou esquecendo de fazer, de usar o estado, né? Você precisa do... Na realidade, isso aqui é o zero, né? Você precisa da função de onda da Hamiltoniana não perturbada, que vai ser proporcional ao potencial sem a perturbação. E aí, basicamente, o que você está resolvendo é tipo a partícula livre numa caixa, apesar de ser meio... dela não estar livre, né? A partícula numa caixa. Porque lá dentro o potencial é zero, né? Então aqui eu tenho o potencial zero. E aí o que eu resolvo é só um termo cinético aqui, tá? E aí quando você resolver, bom, você vai ter que resolver que ela vai ter que ir a zero aqui nas paredes, né? E aqui também, e aí você consegue determinar esses caras. Não, basicamente assim, você vai resolver uma equação diferencial, que é a equação de Schrödinger. O que vai acontecer? Você vai obter uma solução que vai ser cossenos e senos, com duas constantes aqui, A cosseno mais B seno, correto? Aí você vai usar as suas condições de contorno. Aí a sua função de onda tem que ser zero aqui. Se ela tem que ser zero aqui, em zero, aí quando você botar o argumento zero aqui, você vai ter que ver como o cosseno é 1. Você tem que a constante que multiplica o cosseno vai ser zero, ok? Aí depois você aplica aqui. Então, para você aplicar aqui, você vai ter só a questão do B seno. Então, vai ser B seno de x igual a L, né? Tem que ser igual a zero. Daí você vai impor essa condição aqui no argumento aqui. Que é tipo fixar o K, né? O número de onda lá, quando a gente faz
os modos normais de vibração numa corda de violão. Correto? E aí a normalização, para obter esse valor aqui, você precisa integrar essas psis, né, toda, de menos infinito a mais infinito, você integra e isso tem que ser igual a 1. Aí você obtém esse fator aqui. Ok? Acho que é isso. Alguma outra dúvida? Tinha algumas questões que era mais seguir o livro, né? Deixa eu ver, por exemplo... a questão do poço, poço cúbico, aquela era para praticar, né? Eu acho que vocês deveriam ter começado por ela, na realidade. Devia ter deixado ela como questão 1, né? Porque ali, bom, tá tudo feito lá, você só tem que, olhar as contas, ver o que foi feito em detalhes, e aí você consegue acompanhar. E tem uma outra que era de ler só, qual que era? Essa do princípio variacional que a gente discutiu na última aula, lembra? A gente discutiu brevemente o hélio, aí, eu fiz para discorrer sobre a parte seguinte lá, que é essa molécula do hidrogênio ionizado. Que inclusive eu fiquei com um pouco de dúvida em relação àquela técnica que ele chama de LCAO, uma sigla. Isso é para você ter a sua função tentativa, né? Isso é coisa dos químicos, usam bastante. Deixa eu abrir o livro aqui para ver. Deixa eu ver se eu não tenho ele aberto, não. Onde é que tá isso? Professor, uma outra questão ainda em relação ao que nós estamos discutindo aqui, isso foi lá na primeira questão, quando lá na letra B, né, onde ele pede para discutir uma interpretação possível para uma perturbação de um rotor que possui um dipolo elétrico. Basicamente, o que eu vou discutir aqui, professor, é a ação do campo externo, basicamente, o que vai estar envolvido aqui. Espera aí, deixa eu ver, a questão 2, não é a 1, né? Tá. Então, é um rotor rígido, tridimensional, descrito por nome hamiltoniano tal. Depende ali do operador momento angular e do momento de inércia desse cara, né? E aí ele está colocando uma perturbação nele. Aqui, meio que isso aqui fugiu um pouquinho, sabe por quê? Porque antes, normalmente, eu deixava uma questão de rotor, eu não sei se eu coloquei isso na outra lista. Em geral, eu sempre colocava uma questão de rotor rígido na lista que envolvia lá o momento angular do átomo de hidrogênio. Então aqui esse problema voltaria com um problema de perturbação, porque eu pegaria o resultado que eu meio que já sei, e aí trabalhei daí com aquela perturbação que foi dada ali, que depende do cosseno do ângulo, tá? Inclusive eu não sei se eu corrigi aqui, mas espera aí, aqui na minha lista tá aparecendo, tá errado aqui. Deixa eu ver se eu corrigi a lista. Prob 7.2. Rotor rígido. Não. Lambda denota o pequeno parâmetro, né? Eu corrigi, né? Tá assim. Teta é o ângulo azimutal e lambda denota, tá? Aqui no meu... A minha tá errado, tá teta e teta. Tem que corrigir isso aqui. Tá escrito teta o ângulo azimutal e teta o pequeno parâmetro de aproximação. Não faz sentido, mas tudo bem. Tá. Agora sim, determina o efeito da perturbação no estado fundamental do rotor e de letra B, discute uma interpretação possível para a perturbação quando o rotor possui um dipolo elétrico. Tá? Aí o que você está colocando? Bom, você vai fazer toda a discussão lá, né? No final das contas, você vai
vai estar usando aí as suas psis, né? Para o seu problema vai ser os esféricos harmônicos, né? Porque a gente sabe que eles são autofunções do operador momento angular. E aí você vai fazer, bom, para calcular de fato, você vai fazer a mesma coisa do que a gente fez aqui, tá? Você vai fazer algo assim, né? Deixa eu ver se você está vendo. Só que aí você vai estar usando essas psis aqui agora, vão ser os esféricos harmônicos, né? E o potencial é outro aí que ele deu aí, depende de um cosseno de θ, né? Mas basicamente é isso. Aí, bom, faz essa bagaça toda aí, consegue calcular aí o nível de energia. E aí a letra B. O que você colocou na letra B? A letra B é justamente para a gente interpretar, né? Tentar interpretar essa perturbação, né? Considerando que esse rotor possui um dipolo elétrico. Aí, o que é? Aí tá. Aí a minha pergunta é que essa discussão que eu vou fazer aqui, ela vai envolver aquela questão que nós tínhamos discutido quanto ao campo externo. É basicamente isso que vai estar envolvido aí? Uhum. Só que lá a gente viu, por exemplo, tipo um acoplamento spin-órbita. Só que não é bem isso, porque aqui agora, ó, agora seria como se eu tivesse um campo elétrico externo, tá? E aí aqui no meu atominho eu tenho um momento de dipolo elétrico, vamos chamar de D, tá? Então, essa perturbação, né? Você vai ver, na realidade, o campo, desculpa, esse campo como sendo a perturbação, né? Ok? Vai ser uma perturbação no acoplamento das energias do campo E, né? Da energia entre os dipolos elétricos do seu rotor aí, digamos assim, e um campo elétrico aplicado aí. Né? Então, esse acoplamento que vai ser, sei lá, uma galinha, digamos, ele vai ser proporcional a, como a gente viu lá, a esse produto escalar aqui, né? Ok? E aí, esse produto escalar vai explicar a presença do θ, né? Porque basicamente isso aqui vai ser um, sei lá, um módulo de D, módulo de E e um cosseno do ângulo entre eles. O cosseno de θ, sei lá, vezes θ vetor aqui, se eu quero que fique vetor, né? Eu acho que é essa a ideia, tá? Porque ele deu a perturbação com esse cosseno já, né? Certo? A perturbação no caso dele é... Então esse fator aqui, ó, se eu fosse pegar o que foi dado ali, seria um raiz de 3 sobre 4π. Então essa é a ideia da interpretação, mas você está certo nesse sentido. O campo elétrico seria um campo elétrico aplicado, né? E o D seria o dipolo elétrico, bom, desse sistema aí rotando, né? Desse rotor rígido. Ok? O senhor ficou para comentar um pouco lá da questão 5 em relação ao íon da molécula de hidrogênio, justamente sobre aquela técnica. Sim, deixa eu ver aqui o que temos aqui. No fundo, não tem muito, a técnica não tem, tu vê que não tem muita explicação ali, né? Você precisa de uma função teste, tá? Isso aí é básico, né?
Você sempre vai precisar de uma função teste. Porque qual que é a ideia? Vamos voltar lá para teoria de perturbação, desculpa, cálculo variacional, né? A gente fez na última aula. Ai, cadê? Aqui. A energia do estado fundamental, né? Ela tem um limite aqui. Ela é menor ou igual a o valor esperado de uma certa função aqui, tentativa, em relação ao hamiltoniano completo do sistema, tá? Então é isso aqui que a gente vai ter que resolver. Aí o que a gente tem que achar, em geral, são essas funções tentativas. Aí não sei se é assim que ele traduz para você aí. Então essa aqui é algo que você tem que chegar. A escolha correta desse cara aqui vai te levar a um valor para essa energia do estado fundamental mais próximo possível daquilo que é medido, entendeu? Inclusive, nós vimos lá no caso do L, nós testamos 2 casos, né? O primeiro foi aquela função que a gente usou lá no passado, tá? Quando a gente fez aquele chute pro hélio lá, que a gente desconsiderava a parte de interação entre os elétrons, de repulsão, né, entre os elétrons. E aí a gente usou só uma função do átomo de hidrogênio, genérica, como se tivesse 2 Zs lá. 2 Zs, né, um núcleo de 2 prótons. E aí a gente chegou num resultado, considerando a hamiltoniana completa, né, que estava dando 70 e poucos, eu acho, né, a energia de estado fundamental. Só que era um pouquinho maior. Aí a gente usou uma outra função, o livro coloca ali, que aproximou ainda mais a nossa solução do estado da solução, do valor medido, né, do valor experimental. E aí o segredo aqui é o seguinte, você tem que achar as funções tentativas, você tem que escolher elas de tal forma que elas vão te dar o resultado mais próximo, porque o segredo está aqui. A hamiltoniana é a hamiltoniana completa. Tá? Então, quando você for lá para o seu caso dessa molécula aí, íon de hidrogênio, você tem uma hamiltoniana parecida, né? Hamiltoniana, então você tem a parte cinética aqui, menos um potencial aqui, ó. E ele é um potencial coulombiano repulsivo aqui. Tá? A diferença é que aqui, vejam bem, eu só tenho um, digamos assim, protinho lá, né? Desculpa, ao contrário, eu só tenho um eletrinho, né? Então, vou ter uma repulsão entre os protinhos aqui. Ok? Ó, aí ele até tenta, ele dá um chute para uma psi ali, ó. Certo? E toma uma psi tentativa de um átomo de hidrogênio, para começar. Que é aquela já que a gente conhece, né? Ao cubo, e aí uma exponencial aqui que decai com R. Tá? Isso aí seria o estado fundamental do hidrogênio, né? Ok? Isso, então a gente está chutando essa função de onda aqui, tá? Só que aí tem um problema, né? Então, o que que eu faço? Por causa que aqui é um problema de 3 corpos, tá? Isso aqui é um problema de 3 corpos. Você tem, digamos assim,
2 prótons aqui, né, com carga positiva aqui, digamos assim. Vamos dizer que ele esteja, como o livro coloca ali, uma distância R. E aí você tem o seu eletrinho lá, ó. Então, aqui ele está uma distância R1 e aqui uma distância R2. Então, aqui, basicamente, não é nem repulsão. Aqui você tem os potenciais associados à interação do elétron com cada um dos prótons, ó. Nesse termo aqui, né? Então, se você pegar essa função de onda, seria como se você estivesse fazendo um negócio assim. Você pega essa do átomo de hidrogênio, aí você coloca o seu prótinho ali, você coloca um dos eletrinhos aqui, que está uma distância R1, tá? E o outro você leva para uma distância muito grande. Portanto, essas duas quantidades vão ser muito grandes. Certo? E aí você faz isso na esperança que seu problema vai ficar parecido com um átomo de hidrogênio. Ok? Então, se o R aqui, nesse caso, esse cara aqui, é muito maior do que o raio de Bohr, aqui, o Azinho, aí você tem esperança que considerar essa situação não vai mudar muito a situação. Só que ocorre que essa é uma molécula que tem 2 protinhos ali, né? Então, não é muito plausível que você vai ficar usando sempre isso, senão você só resolvia o átomo de hidrogênio e pronto. Então, a ideia é que a gente consiga tratar os 2 prótons de maneira equivalente, que eu não precisa ficar jogando ele lá para o infinito, um deles, né? E isso, justamente, você faz usando como é que chama o negócio? Combinação linear. Eu quero fazer isso aqui, né? Combinação linear de orbitais atômicos. Tá? E o que esse cara faz? Nada mais do que um princípio da superposição, basicamente. Você vai estar chutando, né, a sua função tentativa. Ela vai ter uma carinha, ó, uma normalização. E o quê? E uma punção psi0, que vai ser esse cara aqui, para o R1, tá? Mais uma psi0 para o R2. Que basicamente então, vamos botar colorido aqui. Certo? Essa aqui é a ideia. Você vai ter uma superposição de soluções hidrogenoides, digamos assim, né? Uma para esse cara aqui e outra para esse cara aqui. Claro, o R vai ter algum papel aí no meio, porque ele vai estar à distância entre os prótons, né? Então, essa é a ideia da onde é que vem essa superposição, né? Esse L-Cal. Claro que teria que pesquisar mais a fundo para ver qual é que é a origem, tá? Dos químicos, né? Mas assim, olhando assim de maneira grosseira, né? Basicamente é uma superposição de 2 soluções possíveis para, digamos assim, 2 átomos de hidrogênio. Vamos colocar dessa forma. Certo? Só que aí em algum momento, quando você vai desenvolvendo essa psi, né? Você vai ter que considerar uma situação que vai levar em conta esse R aqui, né? Então, pode ver que quando ele vai desenvolvendo ali, você vai ter que escolher um sistema de coordenadas, e aí você vai ter que determinar o que é R1 e R2 na hora de integrar, e aí você vai ter que conseguir escrever um deles em termos do outro, e aí certamente vai aparecer o R no meio, porque você vai fazer, sei lá, uma análise trigonométrica aí das coisas, né? E aí você vai integrando e vai chegar no resultado. Mas assim, a ideia básica é isso aqui, né? A ideia básica é isso aqui.
Na questão 6, basicamente, eu vou, eu vou partir dessa mesma ideia também, né? Dá uma olhadinha O que, rapidinho lá. que é a questão 6? No caso de É um fótons potencial. massivos, o potencial colombiano pode ser substituído por um potencial de Yukawa. Uhum. Ele muda um pouquinho ali, tá vendo? Em vez de ter o 1 sobre R, ele tem uma exponencial decrescente ali, ó. Que aí ele diz que esse Mi aí seria a massa do fóton. Escolha uma função tentativa e estime a energia de ligação de um átomo de hidrogênio sobre a ação de tal potencial. Assuma que esse parâmetro aqui, o Mi vezes o raio de Bohr, é muito pequeno, muito menor que 1. Expresse suas potências, sua resposta em potências de Mi-A, com precisão, tá, mas é claro. Então, quando você vê essa última frase aqui, ó, você já está vendo, não, vou ter que expandir alguma coisa em séries, e aí eu vou parar, vou truncar minha série na ordem onde esse Mi-A está ao quadrado. Tá? É basicamente isso que está escrito nessa última frase aí. Então, quando você lê isso aí, expressa em potências com precisão tal, você vai ver, não, pera lá, vou ter que expandir isso aí. Em algum momento eu vou ter que ter uma expansão. Mas aí, bom, o resultado, bom, a ideia sim essa de usar a teoria, o princípio variacional. Você tem razão. Só que aí a função tentativa é outra, né? E veja bem, aqui, ó, aqui também, ó, você teve, no final das contas, você vai ter que fazer isso aqui, tá? Calcular o hamiltoniano. Aqui eu nem coloquei hamiltoniano, você vai ter que colocar esse cara aqui junto com essa psi, e aí vai trabalhando, vai ter um monte de cálculo vetorial, né? Desculpa, é cálculo vetorial, né? Integrais tridimensionais, digamos assim. Aí você pode separar, inclusive tem uma região lá, ele separa em 2 tipos, né? Que eu vou ter uma integral direta, uma integral de troca que ele coloca lá, né? Isso aí já são termos, né? Específicos da molécula. Imagina que aqui tem muito linguajar dos químicos mesmo, né? Não tá ligando com esses sistemas aí. Mas aqui não. Você vai fazer a mesma coisa, basicamente. Só que aí a sua psi é dada, né? Você tem a psi dada aí. Então a sua psi é, deixa eu ver, é essa cara aqui. Deixa eu ver. Potencial colombiano, barará, barará. Estive na generação de um átomo de hidrogênio. Então tá, vou usar a função do átomo de hidrogênio e eu vou usar B aqui, ao invés de usar A. Depois a gente vai ver por quê, tá? Mas poderia ter usado A aqui, tá? Pro átomo de hidrogênio, isso aqui é o raio de Bohr, tá? Então eu só fiz essa troquinha aqui. Tanto faz. Isso, aí você pode determinar quanto vale cada um desses energias potenciais, né, e cinética, que é o que você tem que determinar. Inclusive, a energia potencial, a solução proposta se baseia no teorema de Virial, né, que ele até menciona um exercício lá. Mas isso aqui, basicamente, é... E aí, no nosso caso aqui, então, vai ser B, tá? Porque a gente está lidando com B aqui, não com A, tá? Isso aqui seria pro átomo de hidrogênio, né? Certo? E isso aqui, bom, isso aqui seria o E1, sua energia E1, né? Agora, para energia potencial, bom, você vai ter que fazer a conta aí. Para energia potencial, você vai ter que justamente fazer a conta. Isso é o que? É psi, é o V, é o psi, né?
ok? E o potencial é dado aí, né? Então, basicamente, você está fazendo um hamiltoniano indo para uma galinha, onde esse a galinha é igual a um termo cinético, mais esse potencial de Ucal aqui, que é... E esse cara é menos E ao quadrado sobre 4π epsilon zero. Certo? Então, o que muda é só esse termo aqui. E esse termo vai aparecer aqui agora. Concorda? Aí é só calcular aqui. Aqui vai aparecer um monte de coisa, né? Primeiro, eu vou ter as duas psis. Ó, a psi não tem nada complexo aqui. Então, eu já tiro para fora de cara um fator πb ao cubo. Certo? E do potencial, eu tiro para fora todo esse fator aqui, né? Então, vou ter menos E ao quadrado sobre 4π epsilon zero. Aí eu vou ter o que mais? Um fator... esse aqui, né? 1 sobre πb ao cubo. Aí eu vou integrar. Certo? E aí eu vou integrar o quê? Essa função aqui vai aparecer um 2, né? Então vai ser um E na menos 2 R sobre B, certo? E aí tem a parte do potencial. E na menos mi R sobre R. Ok? Aí aqui é o seguinte, aqui eu tenho que ter uma integral de ângulo sólido, né? Isso aqui vai ser o quê? Bom, não é bem... isso aqui, né? Isso teria uma parte do ângulo aqui. Então, isso aqui é R ao quadrado, dr, e aí aqui eu vou ter um d ômega, né? E esse ômega é um seno de θ de φ. Esse cara aqui, quando integral, veja bem, aqui não tem dependência nenhuma em θ. Então, isso aqui vai dar uma integral separada, isso aqui dá um fator de ângulo sólido, que a gente chama de um fator de 4π. Então, esse 4π eu já tiro para fora aqui também, e eu só vou ter uma integral em R aqui. E aí vai cancelar esse R com esse, né? Vou ficar com E ao quadrado, então aqui eu vou ter menos E ao quadrado sobre 4π epsilon zero. Vai sair para fora um 4π aqui, 4π sobre πb ao cubo. Integral de zero a infinito aqui. De E na menos 2R sobre B, vezes E na menos μr, vezes R dr. Ok? Aí, bom, aí é só resolver. Você pode reescrever essa exponencial como um termo só, né? Que ambos dependem de R, daí eu vou ter uma constante aqui, ó. Aí eu vou poder usar uma fórmula de integração, hein? Então, isso aqui eu posso reescrever como, deixa eu ver... Deixa eu ver um negócio aqui. Tem que ser menos aqui, né? Estou esquecendo que tem um menos também. Então, isso aqui vai ser mi mais 2 sobre BR. Ou algo assim, se eu não estiver errado. Certo? Aí eu tenho que procurar uma exponencial, uma integral que seja integral de 0 a R, E na menos AR vezes R dr. Ou X, né? Isso aí, bom, tem diversas tabelas de integrais. É só procurar uma tabela. Certo? Bom, aí você vai chegar num resultado. Acho que é isso que você tem que fazer. Você vai chegar num resultado aqui, e aí quando você chegar nesse resultado aqui,
no final das contas, você quer obter esse cara, né? Porque esse cara aqui vai ser justamente a sua correção lá. A sua correção não, a sua estimativa para a energia do estado fundamental, certo? E aí aqui eu vou ter que somar, então, esses dois. Só isso. Ah, sim. Claro, aí depois você vai ver por que eu escolhi o B aqui, né? Aí você vai chegar no resultado, vai ser bacana. E isso aqui vai ser... Eita. Vai ser um F de... Isso aqui vai ser um F de B. Concorda? Porque, veja bem, apareceu um B aqui, ó. E lá em cima eu fiz a troca de B, de A por B justamente por isso, ó. Uhum. Eu não quis deixar em termos de A, aí depois eu vou fazer uma expansão. Por quê? Sempre que você obtiver esse valor estimado, ele vai ficar dependendo de um parâmetro. E aí você vai tentar minimizar para aquele parâmetro, ok? Então, você vai ter que fazer aqui é tirar o extremo, achar o valor mínimo dessa estimativa em relação àquele parâmetro, tá? Você vai calcular um extremo, né? Ou nesse caso que eu quero um valor mínimo aqui. Certo? Aí, de novo, é só fazer. Você vai pegar esse seu resultado aqui, vai derivar ele, igualar a zero, e aí você vai obter o valor mínimo, o valor de B, que vai te satisfazer esse cara. Ok? Aí você vai fazer esse B aí, você vai conseguir escrever daqui, ó, um B que é igual a um fator aí, vezes A, onde A aqui é o raio de Bohr. Tá? E aí justamente é o que ele falou na última sentença do problema, certo? Então, você consegue determinar A, tá? Dessa equação aqui. Aí daí eu, Mas... aí Oi? daí eu faço uma aproximação para B, é? Não, aí o que você vai fazer? Aí você vai pegar o seu A e você vai fazer série de Taylor aqui. E no fator dado lá, um Mi B, nesse caso, né? No final vai ser potências de Mi-A que a gente vai obter, tá? Então você vai fazer essa expansão, tá? Então você vai expandir esse cara aqui, ó. Ele vai dar um resultado assim, ó. B... 1 mais 3 Mi-B sobre 2. Aí vai ter um produto. Isso aqui já tá meio que, como é que eu vou te dizer? Fatorado, né? Certo? Aí você vai aproximando e notem que eu mantive aqui só o Mi ao quadrado, tá? No caso, na realidade, eu vou ter mais um aqui, ó, que eu já tenho que desconsiderar, que é o produto desse cara aqui por esse aqui, ó, porque eu vou ter um Mi B ao cubo. Esse produto aqui, ó. Mas aí você pode fazer, então você pode... Você pode expandir, chegar numa relação A aproximadamente B aqui, e aí inverter ela para achar um valor de B que depende de A, tá? E aí você vai manter correções para esse B, quando você inverter depois aqui, né? B é aproximadamente fatores de A. Você vai manter aqui nessa expansão só até Mi A ao quadrado. Essa é a ideia. Ok? Aí, bom, aí você pede isso aí e vai conseguir substituir aqui no seu valor de hamiltoniano aqui e ver qual que é o hamiltoniano mínimo aí, o valor médio mínimo, que é o cara que vai te dar esse aqui. Então essa é a ideia. E sim, é parecida com essa aqui,
Só que aqui as integrais são muito mais chatas, né? Porque aqui você tem que fazer toda essa análise, como é que eu vou dizer, tridimensional, por assim dizer. Aqui, como eu tenho duas partículas, ó, a relação entre os ângulos, entre ela e tal, vai ser um pouquinho mais complexa do que aqui. Aqui, veja bem que a parte angular da sua integral aqui virou um fator 4π, ó. E aí você obteve uma equação, uma integral muito simples. Certo? E daí, feito isso, é só uma questão de minimizar. Agora, aqui não. Aqui as integrais são, de fato, mais chatinhas. Tá? E aí tem o passo a passo no livro lá, de todas as integrais. Basicamente, aqui é onde se terminou de fazer. Eu estou tratando de uma correção de segunda ordem? Não, aqui é princípio variacional. Veja bem. Aqui o problema é esse aqui, ó. Você está fazendo uma estimativa para o estado fundamental do sistema que você está tratando com esse hamiltoniano em particular. Tá? Nesse caso aqui, qual que é o sistema? O sistema é um caso de fóton massivo, que a gente chama. Então, para um caso de fóton massivo, eu posso aproximar a hamiltoniana. Eu chamei de a galinha aqui, acabou confundindo, aí você parece que é teoria de perturbação, mas, bom, você pode colocar a galinha, tanto faz. É uma hamiltoniana, digamos assim, que vai substituir a hamiltoniana do átomo de hidrogênio com essa correção aqui, ó. Seria o potencial de Yukawa, tá? Que ele considera esse Mi aqui é como se fosse uma massa do fóton. Tem um parâmetro aqui dentro desse Mi que corresponde à massa do fóton. Ok? E aí você vai calcular esse cara aqui, cadê? Esse cara aqui, que é a sua estimativa para a energia de estado fundamental, tá? Digamos assim, um valor máximo para a energia do estado fundamental para esse hamiltoniano aqui. Aí, bom, como é que eu faço? Primeiro, eu chuto. Já que eu estou tratando um átomo de hidrogênio, que tem uma modificação no potencial, eu vou usar a função de onda no estado fundamental para o átomo de hidrogênio. Aqui é ela. Tá? Aí tá. Para o caso da energia cinética, a gente nem precisa fazer muita coisa, porque ele segue o mesmo. Então a gente, bom, até usou essa ideia do virial aí, mas o valor médio vai ser esse cara aqui. A gente até já tinha feito para o oscilador harmônico, vai ser sempre igual. A parte da energia cinética, né? Aí o potencial é que muda, tá? Potencial, a gente vai usar aqui o potencial de Yukawa. Certo? Aí você vai fazer um monte de conta, vai ter umas integrais que, novamente, eu repito, elas vão ser mais simples que nesse caso aqui, tá? Então, tá aqui as integrais mais simples, ó. E aí, fazendo tudo isso, você vai chegar num valor esperado para esse hamiltoniano, tá? Que é um valor esperado da energia cinética, mais um valor esperado... Aí tá. E potencial de Yukawa, né? E aí o que eu estou dizendo é que esse cara, no final das contas, vai ser uma função do parâmetro B, que é esse que eu introduzi aqui, eu troquei em relação ao raio de Bohr, tá? Tanto aqui na energia cinética eu fiz essa troca, ó, quanto aqui ele vai aparecer por causa que eu já assumi as funções de onda com essa cara aqui, tá? E aqui também. Então vai aparecer esse cara aqui. E aí, depois eu vou ter que minimizar esse valor esperado para esse parâmetro, tá? E aí, quando eu fizer isso, aí sim eu vou fazer uma expansão em série, porque esse resultado ia dar algo bem longo. Eu vou expandir em séries, em potências desse MB, que no final vai virar MA, e vou truncar em algum momento, tá? E é só isso que você tem que fazer. Então, não é bem uma perturbação. Aquilo que a gente está fazendo é cálculo variacional, tá? A gente poderia talvez pensar nesse problema aqui como sendo... mas não é bem uma perturbação, porque veja bem, aqui eu estou substituindo o potencial. O potencial do átomo de hidrogênio saiu fora, e eu substituí por outro, mas talvez até daria para tratar, viu? Como perturbação.
Só que como eu quero só o estado fundamental, e aí o princípio variacional serve justamente para isso, tipo, aqui eu não estou interessado em obter correções para minha psi, tá? Porque aí eu teria que usar a teoria de perturbação mesmo. Eu estou interessado só saber um limite superior para a energia do estado fundamental. Então, o cálculo, o princípio variacional é exatamente a melhor ferramenta para fazer isso. Claro, se eu quisesse saber as correções nas psis e tudo mais, aí eu até concordo contigo. Seria interessante usar outra coisa. Professor, essa substituição de potencial que eu fiz, necessariamente é para esse caso aqui apenas? O caso do fósforo? Desculpa, eu não peguei o início. Não, eu estou dizendo o seguinte, essa substituição que eu faço de potencial, Isso aqui. sim, é necessariamente voltado para esse caso que nós analisamos do fóton ou posso fazer essa substituição para qualquer caso? Não, isso aqui é um problema bem conhecido, tá? É mais estudado há muito tempo, né? Se você quiser considerar um problema de fóton massivo, aí o potencial de Yukawa entra. Mas, claro, o potencial de Yukawa, ele é genérico, por exemplo, ele foi introduzido para tratar, na realidade, a interação. A gente vai ver um pouquinho de novo desse cara aqui, quando a gente for falar de física de partículas, tá? Já na próxima semana, talvez. Ele foi desenvolvido por Yukawa, né? Hideki Yukawa, para tentar modelar a interação entre os núcleos, né? Os nucleons, né? Prótons e nêutrons dentro do núcleo, na realidade. Porque a princípio teria aquela coisa que eles teriam que se repulsar, né? Todos os prótons e tal. Então tem alguma coisa lá que mantém eles presos. E aí se supunha que eram trocas de píons e todo o negócio e tal. E aí o potencial de Yukawa vem nesse sentido aí, para tentar fazer esse meio campo. Tá? Então ele é mais genérico respondendo a sua pergunta, né? Ele não serve só para esse caso. Mas aqui, nesse caso, ele está sendo usado para modelar um fóton massivo, porque eu vou estar tratando do átomo de hidrogênio. Certo? O que a gente está falando aqui é átomo de hidrogênio. E aí, o que eu estou dizendo? Basicamente, eu estou dizendo que esse Mi aqui, ó, é o que ele colocou lá, né? É massa do fóton C sobre H cortado. Esse é o parâmetro, tá? Então, se eu tivesse o fóton normal lá, que a gente está acostumado, o fóton sem massa, né? Esse fator vai voltar a ser uma newtoniana colombiana, concorda? Por causa que aí eu vou ter um E na zero, vai me dar 1, e aí eu vou ficar aqui com a minha newtoniana colombiana. Então, eu só tenho esse fatorzinho aqui para tratar. Basicamente, se eu fosse fazer tipo, na eletrodinâmica, seria para sistemas muito energéticos, que talvez uma correção assim fosse bem aplicada do fóton massivo, né? Que é ao contrário, por exemplo, da cromodinâmica quântica, porque você vê, a cromodinâmica quântica, a gente vai aprender isso, a eletrodinâmica quântica que trata de sistemas de fermiônicos, né, elétrons. Na verdade, interações eletromagnéticas, tá? E aí, bom, o átomo de hidrogênio é, digamos assim, um cavalo de batalha, né? A pedra fundamental ali para desenvolvimento da teoria. Se eu tiver muitas altas energias, talvez alguma correção desse tipo venha a ser interessante estudar. No caso da cromodinâmica, ela tem um comportamento inverso. A gente vai ver isso aí em algum momento, tá? Eu espero. Se eu for falar, por exemplo, em termos do acoplamento, a constante estrutura fina. Vocês lembram que a gente falou dela lá? Eu fiz até uma revisãozinha, tipo o alfa, né? Ele, na realidade, depende do momento trocado. E esse Q aqui é uma transformada de Fourier do R, digamos assim, tá? Não é tão simples, mas é basicamente isso. Então, isso aqui é uma escala de momento. Imagina que você tem dois elétrons interagindo. Um elétron e a carga prova lá, né? Ops, vocês não estão vendo aqui. Vocês têm um eletrinho e uma carga prova. Se você aproximar esses caras muito, então
o que está relacionando eles aqui é a distância ou a troca de momento entre eles. Uma troca de quadrimomento aqui, tá? Porque é relativístico. Esse Q aqui. E o R também é um quadrivetor, né? Se eu aproximar esses caras muito, eu vou estar dizendo para vocês que esse alfa, que é o que mede, digamos assim, a força da interação, ele vai divergir, vai ficar muito alto, se eu colocar esses caras muito próximos. E isso equivale a ter uma escala de momento muito grande. Então, na eletrodinâmica quântica, eu tenho algo assim, ó. Ele vai divergir logaritmicamente aqui, ó. Tá? E essa região aqui, ó, é justamente aquele valor 1 sobre 137 que a gente está acostumado. Tá? Então, aqui é onde está o nosso mundo normal, o mundo que a gente conhece. Aqui está o mundo normal. E o que eu entendo por mundo normal? Baixas energias. Baixas energias ou momento, né? E aí, quando eu vou aumentando muito esse momento aqui, ó, o que vai muito essas duas partículas, esse alfa vai ficando cada vez maior. Só que ocorre que na eletrodinâmica quântica, essas divergências aqui não são muito grandes, são correções pequenas, tá? Mas aqui é que faria diferença eu ter, digamos assim, esse alfa, esse potencial de Kalman, para colocar assim a grosso modo. Agora, na cromodinâmica quântica, o que vai acontecer? Você tem uma situação exatamente oposta a essa aqui, ó. Se eu for fazer o que a gente chama... E aí, a eletrodinâmica, claro que aqui você vai calcular a teoria de perturbação, então vai ser termos radiativos, vai aparecer divergência, tem que corrigir a divergência, vai fazer um monte de integral de Feynman, ou nas palavras de muita gente vai ficar colocando a sujeira para debaixo do tapete, né? Vai aparecer um monte de infinito, você vai lá e subtrai os infinitos, uma coisa de louco. Olha, alguns matemáticos até compram a ideia, mas se tu falar assim de maneira grosso modo, não explicar direitinho o que tu fez, eles vão dizer assim, ó, isso é golpe. mas tem tudo isso, tá? Então vai aparecer um monte de correções, porque aqui, no final das contas, e a partir da semana que vem a gente vai olhar um pouco esse tipo de coisa, você sempre tem aquela possibilidade, conforme você dá mais energia, você tem a relação de Einstein, né? A grosso modo isso aqui, né? Então, se você tem mais energia, você pode criar massa, digamos assim, de repouso, né? Então, aqui, você pode criar pares, né? E você tem isso aqui também, né? Quanto é que é? Algo assim, né? Princípio da certeza. Então, você pode sempre ficar criando pares, por exemplo, E mais E menos, certo? Q barra, quark antiquark. Então, são flutuações do vácuo que vão poder ficar. Então, essas flutuações do vácuo, conforme você olha muitas energia muito alta, elas acabam, o que acontece? Ocorre um efeito que a gente chama blindagem de carga. Então, que é o efeito, se você colocar esse eletrinho aqui, ó, muito próximo do outro elétron, a sua carga teste, no fundo o que ele vai estar vendo não é a carga real desse cara, mas ele vai estar vendo uma nuvem aqui, ó, de partículas, de pares, elétron-prósitron aqui, ó. Então, no final da conta, o que ele vai estar vendo é uma carga efetiva que é maior do que aquela que ele está acostumado. Então, por isso que eu digo que essas constantes da física, no fundo, elas não são constantes, elas dependem da escala que você está provando elas. E por isso que essa constante de estrutura fina é tão importante. No fundo, ela surgiu lá, ó, há muito tempo atrás. Inclusive, foi o Sommerfeld que cunhou esse nome, constante de estrutura fina, quando ele estava na espectroscopia lá, muito tempo atrás, né? Velha mecânica quântica. Aí isso foi se desenvolvendo e foi vendo, né? Foi a equação de Dirac, mecânica quântica relativística e tal, que essa constante de estrutura fina aparecia de novo, e óbvio, ela tem que aparecer, porque ela está relacionada com a interação, correções relativísticas e a interação spin-órbita e tal, né? Mas tem muito mais dentro dela. E ela, sim, pode ser usada, inclusive, como um parâmetro físico muito mais interessante do que até mesmo a velocidade da luz ou a constante de Planck, certo? Então, porque ela já é adimensional, tá? Isso aqui é um número, ó. É um número, ela não tem dimensão. Ela depende da escala, mas ela não tem dimensão.
certo? E aí o que a gente foi vendo com o tempo é que ela também não é uma constante, que é isso que eu acabei de falar, ela depende da escala. Tá, tudo bem, isso para falar da eletrodinâmica. Na cromodinâmica quântica vai acontecer uma situação oposta, e aí a cromodinâmica quântica, ela se baseou na eletrodinâmica, né, para fazer a teoria dela. Então a única diferença é que em vez de ter um alfa, a gente tem um alfa S, que seria o alfa strong aqui, da interação forte, certo? E aí, o comportamento dela é o oposto. Ela é um negócio assim, ó. Se eu for analisar em termos da escala de momento, tá? Q2 ou log de Q2, aqui tanto faz, tá? Vamos deixar aqui só. Então, ela tem um valor aqui muito pequeno, que seria o valor aproximadamente na massa do Z, né? Do bóson Z e tal. Ela tem um valor bem característico, tá? Que eu posso usar. Mas aqui nessa região aqui, ela diverge, tá? Quando eu vou indo para baixa escala de momento, que é justamente quando eu vou para a região lá da massa do próton, quando eu não estou tratando os quarks dentro do próton como sendo livres, etc. Então aqui eu tenho vai aparecer um lambda QCD aqui, que é justamente uma escala onde eu posso aplicar a teoria de perturbação e onde eu não posso aplicar a teoria de perturbação. E aí, tudo isso é para chegar num ponto seguinte, para tratar essas regiões aqui, onde tem a divergência, a gente tem muitas teorias que vão se basear nessa ideia do Yukawa e vão propor a ideia, não, eu posso tratar a teoria como sendo um gluon massivo. Eu tenho um gluon que vai ter massa. E aí eu vou ter massa dinâmica. Então, eu vou ter um gluon que vai ter massa justamente para não ter essa divergência aqui, ó, abrupta, tá? E aí depois ele vai dinamicamente chegar num lugar onde ele vai perder a sua massa, tá? E aí ele vai se comportar aqui como essa curva característica que a gente conhece. Então aqui eu divaguei um pouquinho, eu já dei um pouquinho de spoiler do que a gente talvez vê no futuro, mas a ideia basicamente é essa. Então o fóton massivo ele está ali para tentar tratar, digamos assim, a eletrodinâmica em alguma região específica do espaço de fase, né? Uma escala de momento específica. Beleza? Ainda nessa questão, professor, em relação ao fóton massivo, né? Essa natureza dele, né? Fóton massivo, isso é resultado de quê? De uma perturbação, posso dizer isso? Pode, porque aqui mesmo você vai ter teoria de perturbação entrando no jogo. Mas assim, pode, mas assim, não necessariamente precisa, tá? Mas pode sim. Tá. Pode sim. Mas qual seria uma outra situação? Que não necessariamente. Como assim outra situação? Porque o senhor está dizendo que... Não, porque justamente você tem... Né? A perturbação, pode ser. Não, é que assim, é para tratar uma região específica, tá? Porque certo, assim, o fóton, em termos de partícula, o fóton, ela é vetorial, né? Então, campo vetorial, são partículas sem massa, assim como o gluon. O fóton e o gluon, eles não têm massa, tá? Isso inclusive, vem na matemática, tá? Que define a teoria da eletrodinâmica quântica, ou clássica também, e da cromodinâmica quântica. São partículas sem massa. Só que tem certas regiões, inclusive na eletrodinâmica clássica, você vai descrever o seu problema por meio de lagrangianas e hamiltonianas, né? Vocês lembram da mecânica clássica lá do final, que vocês veem a teoria hamiltoniana, a teoria lagrangiana, tá? Essa teoria você pode fazer para o campo eletromagnético também. Então você vai descrever essa teoria. Claro que na eletrodinâmica que vocês veem na graduação, vocês não vão ver isso. Mas se vocês forem fazer uma eletrodinâmica na pós, vocês veriam, sei lá, uma formulação hamiltoniana e lagrangiana para o eletromagnetismo. E aí, a princípio, aparece lá a situação usual que a gente tem, né? Tá? Dependendo, digamos, seja um átomo de hidrogênio, você tem algo assim. Mas alguns problemas vão aparecer e você vai modelando a sua lagrangiana. Com a sua lagrangiana, você pode modelar o problema que você quiser. E lá, já na eletrodinâmica clássica, existe uma lagrangiana chamada lagrangiana de Proca.
que é justamente para tratar do fóton massivo. Que é o fóton massivo, tipo, eu quero tratar o meu fóton, o meu objeto, né? A princípio, as teorias quânticas lá, a matemática da teoria quântica já pressupõe que ele é uma partícula sem massa, mas eu posso querer tratar ela com massa, porque em algum regime, alguma região do espaço de fases, esse comportamento de fóton massivo pode ser interessante. Então, é uma coisa para eu estudar, certo? Então, desde lá da eletrodinâmica clássica já existia esse negócio. Você pode pesquisar aí sobre a lagrangiana de Procca, você vai ver isso, que é usada para esse princípio. E o potencial de Yukawa cumpre um papel similar, digamos assim. Ele faz essa jogada aí de introduzir uma massinha lá para o seu fóton, tá? Mas assim, por que eu falo que ele pode ser tratado como teoria de perturbação? Porque nessa região, tá? Em geral, quando você faz teoria em mecânica quântica e qualquer outra situação, você vai fazer teoria de perturbação. Porque é com ela que você chega a resultados de problemas mais complexos. A gente acabou de ver isso aí, vários exemplos aí, né? A gente só não viu, como eu até já falei na última aula, a teoria de perturbação dependente do tempo, não vai dar tempo da gente ver, que seria basicamente a mais importante para problemas de estado sólido, digamos. Transições entre níveis eletrônicos, né? Por exemplo, explicar o laser, você vai precisar da teoria de perturbação dependente do tempo, porque aí você vai ter aquela ideia de ficar transicionando entre níveis de energia e tudo mais, como é que é a evolução temporal disso, e blá, 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 blá. Mas nós não vamos conseguir ver isso. Mas basicamente tudo que você faz é teoria de perturbação, para problemas mais complexos, ok? E o que eu estava querendo dizer é que aqui, ó, essa região aqui você vai atingir quando você fizer a eletrodinâmica quântica por teoria de perturbação. Você vai então introduzindo correções, né? Para chegar nesses valores aqui, ó. Nessa divergência, tá? Agora, esse cara aqui não precisa ser necessariamente uma perturbação. Eu posso introduzir ele como algo efetivo. Eu tenho uma lagrangiana efetiva que descreve o meu fóton com massa. Pronto. Seria a lagrangiana de Procca lá, da eletrodinâmica clássica. Então, e aí eu descrevo alguma região do espaço que eu esteja, do espaço de fase, né, que eu esteja interessado. Então, o mais correto, digamos assim, seria eu dizer que eu faço uma consideração, seria o mais ideal? Cara, eu não sei se existe mais ideal ou não aqui, tá? Porque... no fundo é uma extrapolação, tá? Porque, por exemplo, você vai lá no seu sistema, no mundo normal aqui, ó, tá? Você trata o fóton sem massa, bacana. No momento que começa a aparecer efeitos de blindagem, e olha, isso aqui aparece toda hora, pode aparecer até para fônons, por exemplo, numa rede cristalina, tá? Se você for procurar, por exemplo, a fóton em matéria condensada, você vai encontrar o termo Debye screening. Aqui, ó. Vocês podem procurar aí. Screening é a blindagem que eu falei, tá? Ai, caramba. Por que eu botei isso aqui? Que é screening. É a blindagem. Então, aqui eu vou ter uma blindagem de Debye ou blindagem de carga, que é aquela ideia de você ter essas nuvenzinhas de pares aqui que vão estar fazendo com que a minha partícula teste enxerga uma carga, digamos assim, maior do que ela realmente é. E isso aqui, ó, inclusive, vai estar naquela parte da função de Coulomb aqui, ó. Dependendo do R, aquela parte divergente, tá? Então, aqui embaixo, aqui, o que eu vou ter é o 1 sobre 137. Claro que não é... Bom, não é bem isso, porque aqui eu tenho a função de Coulomb, não o alfa, tá? A força coulombiana, digamos assim. E não é o alfa, não é a mesma coisa, mas vai ter alguma relação essa parte constante aqui, tá? Com o alfa. Então, aqui não é exatamente igual, mas similar, digamos assim. Ok? Então, essa parte que diverge é justamente quando você vai estar nessa região, assim, que você vai estar aproximando muitas cargas e ela vai estar vendo um screening aqui, uma blindagem. Eu vou ter um monte de outros pares de partículas que vão estar, digamos assim, contribuindo na carga que eu estou enxergando. E aí eu vou estar nessa região aqui, ó, porque as que pequenas distâncias, né? Tá aqui a relação.
Pequenas distâncias, pequenas separações equivale a grandes trocas de momentos. Ou seja, para eu colocar essas duas partículas perto uma da outra, eu vou ter que jogar uma contra a outra com uma energia, um momento muito alto. Concorda? A gente vai ver essas coisas de espalhamento e tal, a gente vai rever um pouco a partir da semana que vem. Mas assim, eu não sei qual que é o termo ideal, viu? Teria que pesquisar bem se existe um termo ideal. Porque basicamente é o que você quer descrever, entendeu? Eu quero descrever o de hidrogênio normal. Eu fico aqui, pronto. Eu não preciso desse fóton massivo. Concorda comigo? A gente fez as correções lá, chegamos àquelas correções de nível de energia, mundo normal. Mas se eu tiver numa situação um pouquinho distinta aqui, talvez essas correções me ajudem a entender esse mundo, né? Isso é o que os físicos teóricos fazem toda hora. Inclusive tem muito... Se for pegar mecânica estatística, acaba virando engenharia de hamiltoniano. Você vai, eu quero um hamiltoniano assim assado. E aí você pode viajar longe, né? Digamos que se você seja um cosmólogo. Eu vou criar um hamiltoniano que me explique o Big Bang e a inflação do universo. Aí você vai lá e modela e tal. Aí ele consegue descrever algumas coisas. E aí tem várias outras que dá problema. Aí você, não é bem assim, não é tão simples. E assim vai. E na estatística, na matéria condensada, é a mesma coisa. Você vai fazendo essa engenharia de hamiltonianos. E essa é uma técnica apenas, né? Podem ter várias outras. Aqui, nesse caso, você estaria fazendo uma espécie de engenharia de hamiltoniana, porque você está modificando um termo aqui. E sim, ele pode sim ser visto também como uma perturbação. Tá? Mas se tem um mais correto que o outro para definir, aí já é um problema mais conceitual, digamos assim. Beleza? Mas é bom você se interessar por isso, porque logo mais a gente vai falando isso aqui bastante, tá? Porque isso aqui foi muito utilizado nos primórdios lá da física nuclear, digamos assim, para tentar modelar a interação entre prótons, né, dentro do núcleo. Mais dúvidas? No momento, não. Então tá certo, eu vou passar então o material para semana que vem, tá? Que é um material que eu achei aí, e aí que tá, o problema é o seguinte, o princípio eu ia usar aquele livro lá, tá? Que tá na bibliografia, eu tenho esses, vai ser uns 2, 3 capítulos só, a gente vai ver bem a parte introdutória. Só que eu não tenho esse material em português, só tem em inglês, certo? Aí a minha ideia é passar, e aí vocês poder usar, né, um material de apoio para tentar ir acompanhando aquilo ali. Perfeito. Aí vocês pesquisam e tal. E se tiverem dúvidas, nós estamos aí, tá? Então, basicamente, são 3, se a gente for ver pelo plano de ensino lá, são 3 itens principais. A gente vai ver uma parte que é uma revisão, né, de conceitos. História, relatividade. Isso aí. Aí vai ter relatividade, um pouquinho de história. Vocês vão lembrar Moderna 1 aqui. Aí vai ter alguma coisa de espalhar diagrama de Feynman, provavelmente. E vai ter uma parte que é de observáveis, né? Seção de choque. Essa parte é interessante. Você vai ter seção de choque, você vai ter largura de decaimento, um monte de coisa que é o que você observa, tá? Então isso aqui vai te dar materiais que depois podem ser usados aqui, né? Que aqui a gente vai fazer só fenomenologia. Então, fenomenologia nuclear. A gente vai estudar alguns aspectos aí da física nuclear, sei lá, modelos nucleares, né? Tamanhos, densidade de carga, essas coisas todas aí. O que mais?
Decaimentos, né? Importantíssimos. Estabilidade, né? Tudo isso aqui. E depois, fenomenologia de partículas. Aí, em partículas, eu separei por leptons e quarks, né? Leptons para uma parte e quarks outra. Aí seria tipo interação eletrofraca e a outra interação forte, né? Basicamente isso. Aí tem um capítulo lá que é de análise experimental que eu não sei se nós vamos nos aprofundar tanto assim. Certo? Então em seguida eu vou mandar já esse material. Eu vou ver se eu aproveito os roteirinhos lá. Que aí eu já mando com o roteiro junto, já que está em inglês, né? Para ver, botar alguns pontos principais para vocês absorverem. Ok? Mais dúvidas? No momento, não. Então, até mais. O Franciele, você tem que indicar o seu assunto aí de prática como componente curricular, viu? O Douglas já escolheu o dele. E aí a ideia é que a gente vá até discutindo, vocês já vão pensando, né? E vão elaborando algumas coisas, a gente pode ir trocando figurinhas aí. Você já chegou a pensar em alguma coisa? Não, eu postei lá na sala de aula uma sugestão de tema. Se tu quiser fazer outro, você tem que me avisar. Qual seria? Tá tudo lá, né? Tem umas instruções lá, não sei como é que eu chamei. Mas tá lá. Não, tu pode fazer outra coisa, não tem problema, só tem que me avisar para eu saber o que tu tá fazendo e ver se realmente tem relação aqui com a disciplina, né? Porque a ideia da prática é que tem alguma relação. Beleza? Veja lá e me avisa. Certo, gente?